Olá pessoal, boa noite! Estamos começando mais um Em Casa e hoje eu vou ter a honra de receber o ator Domingos Tourinho, um grande nome do teatro maranhense, com uma história aí de 48 anos dedicados aos palcos brasileiros. Quer dizer, não vai dar para conversar tudo em meia hora, né, gente? A gente já vai ter que deixar pré-agendado uma nova live com o Tourinho, porque 48 anos de teatro não é brincadeira não, né? Mas antes disso, vamos ver um pouco do muito que o Tourinho já fez? Vamos lá? Você sabe onde eu posso encontrar ervas medicinais? Sei sim, aqui pertinho, na feira da Praia Grande, no Centro Histórico. Tá bom, obrigado. Boa noite, seu Cristório. Seu Cristório é a puta que pariu. Eu agora sou Capitão Cristório. Sou Capitão Cristório. Agora eu sou Capitão Cristório. Me respeite, Cristório, que sou seu velho amigo e não aceito que me insulte. Pois está insultado? Pois não aceito que me insulte. Isso aí é uma questão sua, que a minha já está feita. Vai ser desfeita. Pois eu estou preparado. Sai aqui! Sai! Ah! Capitão Cristório, é a puta que pariu! Se afinou muito nas ideias a partir do teatro, a partir dessas discussões, a partir dessa relação, fortaleceu o lado do amigo, porque aí fora do movimento teatral maranhense, a gente se encontrava em festa. Então vamos logo chamar o Tourinho para falar disso e muito mais, né? Vem pra cá, meu querido Tourinho, vem ficar em casa com a gente. Vai guardar um beijo aqui pro Aldo Costa. Apareceu o Tourinho, não tá conseguindo participar. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar aqui de novo. Tourinho, adicionar. Aguardando Tourinho. Um beijo pro Egito Fred, Aldo Costa, Dida Maranhão, Iraci, Silmara Silva, Tati Soares, todo mundo aqui com a gente. Aguardando aqui Tourinho. Bruno Souza, Fátima Pereira, minha tia, um beijo. Tourinho! E aí, Júnior? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, estamos aqui. Primeiro, deixa eu te agradecer esse tempo que você reservou pra gente para conversar aqui comigo no Em Casa. Olha, deixa eu te dizer, por aqui já passaram tantas pessoas, né? Tantas pessoas com história bacana que você demorou muito a vir, né? Agenda lotada de lives, porque o pessoal pensa que a gente está isolado, mas não está produzindo, mas está produzindo muito, né, Tourinho? Querido, obrigado por esse tempo. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho aqui em São Luís, em todo o estado do Maranhão, no Brasil e no mundo, né, também, que a gente foi para fora com espetáculo. Então, é um prazer sempre falar de teatro, tanto quanto fazer. Disso eu sei que você entende, né? Eu estive aí também com vocês já estiveram aqui, então nós estamos dentro da mesma pisada esses tempos todos. Querido, vou tentar, assim, porque eu estava falando antes de chamar você, que 30 minutos, que geralmente é o tempo do nosso programa, entre 30, nunca fica 30, né? Porque o convidado sempre tem uma longa história, mas é muito pouco para falar de Domingos Tourinho. Nós vamos ter que marcar, assim, umas 10 lives. Eu tava ouvindo, na hora que tu fizeste a abertura, eu já estava conectado aqui. Mas eu vou tentar traçar assim uma linha do tempo, com a sua ajuda, é claro, sobre a sua história, que é lindíssima, que é importantíssima para o Maranhão, esse legado que você está construindo, né? É lindo. E aí eu quero saber assim, como é ser filho da prima-dona do Teatro da Fábrica. Essa é a maior honra. Porque a minha carreira eu devo praticamente toda à minha mãe, que era atriz. Naquele período não tinha esse título, né?
mas ela se dizia primadona e era sempre convidada para fazer comédias, fazer dramas, para brincadeiras de carnaval, e desde muito cedo a minha mãe incutiu essas coisas na minha cabeça. Além da ludicidade, que é normal na criança e no adolescente, mas minha mãe sempre vinha cantando os números que ela desempenhava nas comédias, os dramas em que ela participava, me ensinou muitas músicas do cancioneiro popular, que eles dramatizavam, que era um outro tipo de dramatização, né? Normalmente quase não tinha um texto como se tem hoje, porque eram números de comédia, números de pastoral, números de drama. Brincadeira de carnaval era sempre na literatura de cordel. A propósito, nas minhas idas para Timon, quero dar um abraço todo especial ao pessoal de Timon, né, a todo mundo, especialidade aos artistas de teatro. Eu encontrei na rodoviária, numa dessas viagens que eu fiz, um drama que a minha mãe representou na vida dela. Chamava A História de Pedro Cem. E eu lá, aguardando o embarque e tal, dei uma passeada ali ao redor da rodoviária de Timon, e tem os vendedores de literatura de cordel. Tem. Isso me chamou a atenção. Eu digo, olha a história de Pedro Cem. Minha mãe fazia a abertura de uma comédia, que a gente chamava comédia naquele período. A abertura quem fazia era ela, então ela aparecia toda maltrapilha, sentada na beira do palco. Quando a cortina abria, ela estava com o chapéu pedindo uma esmola para Pedro Cem, que ontem teve e hoje não tem. Aí, segundo ela, a plateia vinha abaixo, né? Aplaudia muito, ela estava toda caracterizada, mas me contava com muito orgulho. E isso foi criando corpo dentro de mim, criando um gosto, porque ela tinha o maior prazer de me passar aquilo. E ainda que de forma inconsciente, eu devo ter pensado, bom, se ela tem o maior prazer, eu também terei. E de fato constatei isso. Mas a herança, ela não vem só da sua mãe, você herda também do seu pai, que era completamente envolvido com a cultura popular, né, Torinho? Também essa queda para a cultura popular, porque você hoje é ator, arte educador. Eu né? tive a felicidade de cair no lugar certo, na família certa, no ninho certo. Então, meu pai também era muito boêmio, andava nas serenatas. A minha mãe costumava dizer que ele saía de terno branco na sexta e no domingo, quando voltava, o terno ainda estava branquinho. Eu dizia, mamãe, ele estava na casa da outra. E ela lavou e passou muito bem. Mas ele tinha essa coisa. Aí, muito cedo, ele botou um grupo de bumba-boi pra gente. Ele saía em grupos de fofão, era mais de 40 fofões naquele período. Então, eu fui também ganhando gosto para esse lado da cultura popular, que eu já tive... já acompanhei vários grupos de cultura popular, não só de bumba-boi, como de divino, como dos pastores e pastorais, que eu trabalhei muito tempo com uma grande mestra, também tive essa felicidade, que foi Maria Micol Pinho de Carvalho. Já é falecida, mas aprendi muito com essa grande mestra da cultura popular. Professora, já ia ser professora doutora, né? Na verdade, ela já era. Precisava do título. Só do título. Torinho, deixa eu mandar aqui um beijo pro pessoal que tá entrando. A Dida Maranhão tá aqui, a Silmara Machado, Yara Carla, Kessia Lopes, Jaqueline Lemos, Luana Castro, o da hora Júlio César. Gente, um grande beijo para vocês. Às vezes sobe rápido, a gente não consegue ler tudo, mas muito obrigado por estarem aqui acompanhando a história de Domingos Tourinho. Mas, Tourinho, nesse período aqui, você já fazia teatro? Aí eu tenho 17 anos. Esse período aí, eu já fazia teatro, que eu comecei a fazer teatro com 15 anos, entre 15 e 16 anos, no Centro Educacional do Maranhão, SEMA. Em 70, aqui é precisamente em 74. Com essa foto
Foi o ano que meu pai faleceu e que a gente praticamente não tinha condições de continuar os estudos. Eu tive que me mudar da minha casa para perto da escola que eu ia cursar nesse período. Então, eu passei 3 anos fora da minha residência, só vinha nos finais de semana para poder estudar, porque não tinha dinheiro para passagem, aquela dificuldade toda, mas sem desistir. E a escola sempre foi e sempre será um espaço de criação, um espaço de expressão, um espaço de conhecimento, de acolhimento, e eu sou, por ironia do destino, também professor, arte educador de formação e professor desde 81. E aí, nessa época que você já fazia teatro, claro que mudou muita coisa, né? Mas o que você consegue elencar, Tourinho, assim, de uma mudança, assim, olha, mudou isso e foi para melhor, foi para pior, o que mudou de fato? Né? Porque aqui, assim... Eu tive a sorte de fazer, desde a minha primeira experiência, que foi no SEMA, eu fiz um texto chamado O Caso dos Pirilampos, e eu fazia um personagem duplo. Eu fazia duas personagens numa só. Eu era o sol desse... Deixa eu mandar um beijo aqui para Sueli Capuama, Sueli, secretária de governo de Timon, uma grande amiga. Inclusive, Tourinho, esse programa, né, foi baseado num programa chamado Na Rua, que eu tinha, mas nasceu com o intuito de as pessoas ficarem cada vez mais em casa. O governo municipal tem monitorado muito os nossos números, que crescem a cada dia, mas tem feito um trabalho magnífico, né, na Secretaria de Saúde. Eu quero mandar um grande beijo para a Sueli, que é uma grande amiga. Eu estou em casa, eu estou aqui no meu quarto, botei essa echarpezinha só para dar um charme, para quebrar o marrom. Mas eu estou no meu quarto, eu tenho feito as lives daqui do quarto, essa já é a quarta experiência nesse sentido. Já fiz uma agora para o governo do estado, que deve estar saindo agora pela plataforma da SECMA. Né? É porque você é um grande nome aí em São Luís, né? Assim, é muito lindo toda essa sua história também ser muito respeitada, né, Tourinho? Assim, porque a gente chega e... Tourinho, Tourinho é fulano, Tourinho... Todo mundo sabe quem é Tourinho, graças a Deus. E eu sou muito feliz de ter você nos meus círculos de amizade. Mas a gente falava do que mudou, né? O que você constata que mudou, ou que para pior ou para melhor, mas o que mudou, né? Quando você começou a fazer teatro, e o teatro hoje, em 2020, por exemplo? Comecei a fazer o teatro na escola, tive várias experiências nesse sentido, às vezes escrevia também textos, mas não tenho nenhum, graças a Deus, não ficou nenhum. Eram muito ruins, era muito baseado no romance das revistas que tinham histórias em quadrinhos amorosas naquele período, mas era um registro daquele momento. E o que mudou de um teatro que era depois engajado, um teatro federativo e confederativo, fui presidente da Federação de Teatro em 85 e 86, também fui tesoureiro da gestão do Cosme Júnior, que na época era presidente da Confederação Nacional de Teatro. Então, o que mudou? Naquele período do teatro amador, nós tínhamos muito a montagem de propósito para bater num regime ditatorial que se instalou no país desde 64. Então, o nosso inimigo comum era sempre o regime, porque o regime era cruel, um dos piores momentos da história do país. A gente viveu sufocado, né? Tinha censor. Agora há pouco mesmo um colega estava falando da presença do censor nos palcos do TEA, e vai ser o meu teatro, vou considerar como meu teatro de origem, porque eu tive uma experiência antes no grupo de teatro livre, mas muito efêmera, muito passageira, mas a minha experiência maior como ator, como diretor, por necessidade, como cenógrafo, como aderecista, figurinista, foi o TEA. E depois as escolas de samba, que me deram muita experiência também, o trato com as brincadeiras populares e a observação.
E aí, quando se chegou o período das diretas já, que se instituiu o regime democrático, né? A democracia que tanto se queria, os grupos ficaram meio atarantados, sem saber para quem levar a mensagem, de que forma que se vai fazer agora teatro. Ficou meio que desarmado, né? E isso só vai se reorganizar, isso no meado da década de 80, né? Isso em 85, 86, já foi se dissolvendo o movimento federativo, não só no Brasil, no Maranhão, mas no Brasil inteiro. E aí foi aparecendo, depois de algum tempo de sumiço, foram aparecendo alguns grupos aqui e ali. Uns não desapareceram, como o Laborarte, o Grita, ficaram resistindo na base, mas nós tínhamos muitos grupos. Nós tínhamos o Grupo Nova Semente, o Comarte, o TEA, o Gruteia. Eu tô te ouvindo mais baixo agora, Tourinho. Tô te ouvindo mais baixo. Grupos no interior do Melhorou. estado, né? Grupos no interior do estado, nós tínhamos muitos grupos de teatro no interior do estado que participavam desse movimento. O movimento foi todo arrefecendo por conta desse momento político. E aí depois os grupos foram brotando com uma nova forma de representação, né? Com uma diferença fundamental na representação, agora muito mais agressiva, vamos dizer assim, porque passou um tempo estagnado, depois volta. E nós, nesse período, voltamos, fundamos a Coteatro, que era exatamente para discutir esse renascer do movimento teatral, não só no Maranhão, mas no Brasil. Montamos o Édipo Rei, que é um divisor de águas na minha carreira, né? Essa personagem aí, em 91, essa foto é de 91, foi tirada a autora é uma norueguesa, eu esqueci o nome dela agora. Foto linda. E nós tivemos 7 anos em cartaz, e nós fomos trazendo a reboque outros grupos que se animaram a voltar à cena. Nós não voltamos mais nos nossos grupos originais, nós voltamos em outras companhias, em outros grupos, com outro formato, uma outra estrutura de trabalho. Então, Édipo Rei venceu um divisor de águas na minha carreira. E na também história do teatro. Na história do teatro do Maranhão. Sobretudo porque foi uma coisa super ousada. Eram 10 ônibus para levar na zona rural um público que ficava brigando por ingresso. Aqui também é Édipo? Aí é a Paixão... a Via Sacra do Anjo da Guarda, aí é em 98. Ah, tá. Deixa eu mandar logo um beijo aqui pro Luciano Fergar, que tá dizendo 2 lindos, que prazer vê-los juntos, ainda que distante. Luciano, que é um querido, Luciano, um beijo. fofo. Você é um grande ator, maravilhoso. Maravilhoso, Agora veio pra cá com Poemas para Ti. A Linda Barros, 2 pessoas queridas, 2 artistas maravilhosos. Linda, o professor, meu amor. Ela disse que viria. O professor Zé Nery, sou fã desses 2. Você sabia que quando eu ia para São Luís para fazer minha pós, eu ficava hospedado na casa da Linda e do Zé Nery? Que bom. Essa montagem sempre fui muito bem recebido. Um grande beijo para eles. Essa montagem é de 98, foi o ano em que a Via Sacra do Anjo da Guarda deu um boom na montagem, porque esse figurino é de Miguel Veiga, a cenografia é de Miguel Veiga, aí teve toda uma estrutura de trabalho que tirou do âmbito, vamos dizer assim, mais caseiro, das representações que já eram boas, excelentes, mas que esse trabalho de Miguel veio otimizar e veio engrandecer o trabalho do Grita. E nós, eu, Aldo Leite, saudoso mestre, Zé Inácio, Leda Nascimento, Rosa Reis e Nelson Brito, fomos convidados a fazer determinados papéis. Eu fiz o Quintilhos, que era o chefe da guarda pretoriana de Pilatos, e Aldo fez Pilatos. Jorge Tadeu fazia o Cristo, na época. E esse também é um grande marco na minha carreira. E muito triste nesse período, porque eu acho que foi recentemente
que foi assim, o primeiro espetáculo que minha mãe não viu, que eu fiz, porque ela morreu em março, no dia 15 de março, e o espetáculo foi em abril. Quase morro, sei. Ah, eu acredito demais. E aí, gente, eu separei, Tourinho, para a gente conversar sobre A Paixão Segundo Nós, porque é um espetáculo que né, há 30 anos, não sei se mais do que isso, mas assim, eu tenho referência de 30 anos em encenação, né, e sempre se reinventando e sempre... Já tem uns 2 anos que a gente propõe ir a Teresina e a Timon fazer. Mas Sim, nós vamos dar um jeito de resolver isso. E aí eu esse é queria um que você espetáculo. comentasse, porque você faz Pilatos, né? Parece que o espetáculo sob a ótica de Pilatos. Mas eu nem sempre fiz Pilatos. Eu comecei fazendo Mas aqui é Caifás. Pilatos, né? Aqui é É Pilatos. Pilatos. E é uma iluminação linda. Essa concepção de iluminação é de Murilo Santos, que é uma luz que vem de dentro da bacia que ele lava as mãos. O Murilo é um gênio na iluminação. Eu não tive a oportunidade de acompanhar a live dele, que foi um pouquinho antes da nossa aqui, mas eu estava me preparando, não deu para acompanhar. Mas a direção é de Tácito e a montagem é da Coteatro. Mas esse mesmo espetáculo já teve com outro nome nas montagens do Laborarte, nas montagens do TEA, que é o meu grupo de origem. Pois é. E aí, isso é importante Mas, assim, você falar uma das personagens que eu mais gosto de fazer, que eu me entrego absolutamente à emoção dessa personagem. Sempre como se fosse a segunda vez, a primeira vez, como diz Stanislavski. E aí é importante você falar de Tácito, porque você tem, claro, uma relação maravilhosa com grandes nomes do teatro maranhense, mas eu vi numa determinada entrevista que você elenca, destaca o Tácito como seu grande mestre do teatro, né, na sua carreira, né? E aí, Tourinho, quando você se define assim, eu sou ator profissional, né? Porque naquela foto que a gente mostrou, você tinha 17 anos, já estava começando na escola e tudo, mas quando você estreia assim profissionalmente, você consegue fazer esse marco histórico para a gente? Uma coisa curiosa com relação a isso. Curiosamente, o meu primeiro espetáculo, que eu considero como o meu espetáculo inicial, que foi o caso dos Pirilampos, eu ganhei na época uma premiação de 500 cruzeiros. Foi assim um grande dinheiro, é como se fosse hoje 5 mil reais. Então, esse que é o meu primeiro espetáculo, já tem também um gosto de profissional, porque eu já ganhei muito dinheiro aí. Claro. Eu não sabia dessa premiação. Eu só fui saber no ano seguinte, mas o dinheiro estava lá, depositado no banco, depois eu fui pegar. Mesmo? Mas assim... Passou um ano Mas o meu espetáculo de profissional, ainda que naquele estilo amador, que não significa dizer um trabalho ruim, muito pelo contrário, é um trabalho muito mais precioso, porque o amador tinha uma característica, sabia fazer cenário, figurino, adereço, sabia dirigir, sabia a luz, uma coisa que os atores hoje, uma boa parte não sabe, porque tem toda uma produção que abraça, né? E que dá, inclusive, dá oportunidade para esses profissionais também participarem dentro desse mercado de trabalho. Então, o meu espetáculo profissional que eu vou considerar é em 74, no Laborarte, quando eu faço Marte do Calvário, já com a direção de Tácito, porque Tácito estava na seleção daquele festival que eu ganhei, que o meu grupo ganhou, a minha escola ganhou, e aí Tácito me chamou, e eu já fiquei com Tácito desde 74 até hoje. Nós estamos juntos. Eu passei um ano só no Laborarte, e depois a gente volta a se encontrar no final. E aí passou o movimento federativo todo, conversando junto, e a gente volta para fundar a Coteatro agora em 89. A gente funda a Coteatro com um espetáculo chamado A Arca de Noé, que era um texto, uma alegoria política, que Aldo escreveu a partir de um texto que andava sendo distribuído pelo país, que era uma folha. Uma coisa que fala de um rei que não sabe reinar,
nada parecido com os dias atuais. Torinho, Seus asseclas que não sabem reinar. E aí Aldo faz uma arte forte. Com esse texto eu vou fazer Noé. E Zé Inácio de Moraes Rego faz o... Eu faço o Noé e o Zé faz o rei. Torinho, aqui a gente tem um quadro. Junto. Aqui a gente tem um quadro chamado Você Ficaria em Casa Com. Né? Eu vou dizer o nome de uma pessoa e você vai dizer se você ficaria em casa com essa pessoa, passando férias, na quarentena, no isolamento, enfim, tá? Torinho, Domingos Torinho, você ficaria em casa com a ministra Damares? Não, nem em casa, nem em lugar nenhum. Ninguém, né? Não Você bate, sabia não que a bate. Damares esteve aqui no Piauí, acho que ontem ou antes de ontem, levando, na verdade, muitas informações falsas sobre a descoberta de uma possível cura, né, do coronavírus que tinha sido descoberta em Floriano, né? O que existem são várias tentativas de parar a evolução do vírus, mas cura ainda não, e ela tenta espalhar isso para todo o Eu já Brasil. vi alguma coisa na internet, eu estava acompanhando um depoimento de uma pessoa da área daí de Terezinha, acho que de Floriano, se não me engano. Isso é, Alguém Floriano. tá dando um depoimento, eu vi, com muito sucesso. Está, inclusive, indicando aqui para o Maranhão. Eles são completamente... Eles são completamente malucos. Mas vamos lá, Torinho. Você ficaria em casa, aí tá pesado hoje para você. Você ficaria em casa com Regina Duarte? Rapaz, por incrível que pareça, se tivesse me perguntado, antes dela dar aquela maldita entrevista da CNN, eu até diria que ficaria, porque eu fui ver Regina Duarte aqui na década de 80, eu acho que em 81, 82, ela teve com um espetáculo de Dias Gomes aqui, com a direção do Zé Celso Martínez Celso Corrêa. Martinez. Uhum. Eu furei a entrada, eu fui por trás e pedi para entrar, que não tinha grana, e ela mandou a empresária dela me apanhar na porta e me deu um camarote, eu e a minha amiga Dionete, e por coincidência estava Tarcísio Meira e Glória Menezes no camarote do lado, então foi uma noite chique para a gente. Só que a decepção agora foi imensa com a Regina. A Regina, que é excelente atriz, isso a gente não vai poder negar, mas que decepciona como gestora, né? como Principalmente porque essa aparição dela, né, essa aparição da Regina era tão esperada, né, por conta de que os artistas estão tão desamparados com relação às políticas públicas, os estados fazendo sozinhos seus editais de fomento, de emergência para os artistas. Então era tão esperado esse pronunciamento da Regina e acaba que aconteceu o que aconteceu. Mas agora vamos pegar leve com você. Você ficaria em casa Tá bom. Você ficaria em casa com Fernanda Montenegro? Ah, demais! Agora, essa semana passou Casa de Areia pela um canal de televisão aqui, e eu tinha visto, mas tinha visto aos pedaços, não parei para ver em casa direto. E fiquei acordado a madrugada inteira vendo o trabalho de Casa de Areia, assim, a excelência do trabalho da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, do Seu Jorge, nesse filme. Muito bacana, muito. Parece um filme existencialista de colocar pessoas num lugar e que de lá elas não possam sair, que são obrigadas a conviver entre si o tempo todo. É muito nessa linha do existencialismo, que é do Adrucha, né? Uhum. É do Adrucha a direção. E aí, Torinho, você constrói toda uma carreira e eu me encanto por você quando vejo, acho que foi em Teresina, não sei se foi em Teresina Imperatriz, que eu tive Imperatriz e lembro de você lá na casa do Zeca Tocantins, que eu também tinha ido. Mas lembro de Revestréis Pai d'Égua, e foi aí que eu me apaixonei por você. 4 de setembro. No 4 de setembro foi. No E aí, concurso de monólogo, Ana Maria Rego. Rego.
que agora não tem mais, né, Júnior? Infelizmente, muita coisa não tem. Aquele Tem a concurso, não sei se você fundação. lembra, a gente lotava o teatro, a gente tinha que chegar cedo para pegar ingresso, porque senão a gente não conseguia. Júlio César da Hora estava lá comigo na iluminação. Tá Quem? aqui vendo a gente. Júlio César da Hora, Jarrão. Ah! Sim, ele está dizendo que a peça foi Santo Inquérito de Diego. Não, foi exatamente Rebelde Traz Pai d'Égua. E aí, através disso, a gente se apaixona por Tourinho e convida Tourinho para ser homenageado aqui em Timon. Olha aí como a gente está lindo. E eu reservei quarto encontro de artistas timonenses com a presença de Teresina, Maranhão, Ceará e eu acho que Rio Grande do Norte. Bahia. Ah, não, Bahia com a menina lá da Bahia. Que isso, com a Annelisa, que depois vocês voltaram e contracenaram. Tourinho, como você encara... E aí eu virei troféu. Exatamente. E o Júnior Marques aparece um dia no Cacem, que eu era gestor do Cacem, passei como diretor da Escola de Teatro 10 anos. E Júnior aparece lá me convidando e eu, meu Deus, fui tomado de surpresa, mas fiquei emocionadíssimo durante o encontro todo. Só, meu Deus, quem é esse menino lá de Timon? Sabia nem Timon tinha teatro. E aí nós criamos essa nossa amizade linda, mas eu quero falar com você sobre homenagens, Tourinho. Como você encara essas homenagens? Reconhecimento de trabalho? Ou você acha uma bobagem? Como você vê tudo isso? Não, eu acho que é mérito pelo trabalho já desenvolvido, acho que é reconhecimento, é tudo isso. E para mim é muito bem-vindo. Agora, o ano passado, final do ano passado, em novembro, eu recebi o título de cidadão buritiense. Porque eu faço como voluntário, desenvolvo junto com a Associação de Amigos de Buriti, a AMIB, eu desenvolvo um festival de poesia lá que chega agora na sua 6ª edição, esse ano. Deverá ser em julho. Se houver problemas por conta da pandemia, aí a gente vai adiar. Aí recebi. A Câmara abriu, numa tarde de novembro, numa quinta-feira, a Câmara exclusivamente para me conceder essa outorga, esse título, porque eu também tinha que ser, por conta disso, fundador da Academia Buritiense de Ciência, Letras, de Artes, Letras e Ciências. Então, eu sou fundador da Academia, mas eu só podia ser fundador da Academia se eu fosse cidadão buritiense. E a vereadora Andréia Costa foi quem me concedeu esse título, mas ainda falta entregar. Mas eu já sou cidadão buritiense. Sim, porque todo o decreto já deve estar assinado, já deve estar tudo ok. Não, já foi passado, porque foi entregue já. Ele só falta ser entregue, só falta a cerimônia de entrega, mas o documento já está todo assinado. Tourinho, e essa paixão pelo carnaval? Essa paixão pelo carnaval é antiga. Eu nunca menosprezo o lazer cultural. E para mim, essa coisa da passarela do samba, com as escolas contando uma história de forma estética, da forma como cada um pode apresentar, além de ser uma escola para a gente que faz teatro, aprender a manusear o material, a utilizar esse material, num figurino, numa performance, confeccionar. Então, tudo isso é um atrativo para a gente, além também da gente estar representando na passarela. Então, assim, eu tenho 8 escolas das 12 ou 15 escolas que tem em São Luís hoje, eu tenho 8 escolas que eu já desenvolvi trabalhos com elas. Flor do Samba, Favela, Unidos de Fátima, Império Serrano, Águia do Samba, Turma do Quinto, muitas escolas eu já fiz, e já saí como destaque, já criei comissões, já fiz quadros alegóricos, então é também uma extensão do trabalho do artista, né? Não exatamente do ator, mas também entra o ator em algum momento aí. Então, Tourinho, assim... A gente abriu o programa hoje com uma sequência de trabalhos seus rápidos, né? A gente viu você em novela. Dá para passar? Já foi, né? Já o que já foi, né?
Isso, do que a gente abriu com essa sequência, né? Vocês não vão ouvir o áudio, porque na transmissão compartilhada o áudio não compartilha. Mas assim, a gente viu você em novela, a gente viu você em filme, a gente viu você em documentário. E aí, essa linguagem do cinema, né? Essa linguagem da TV, que é uma linguagem diferente do teatro. O que é que você considera como importante, né, nessa carreira também teledramatúrgica, vamos dizer assim, essa experiência que você teve com a TV e o cinema, né? Eu considero fundamental, porque, por exemplo, no teatro, a gente não tem a possibilidade de que centenas, milhares de pessoas possa ver a gente. Mas, por exemplo, na televisão, quando eu fiz esse trabalho aí, que ele é de 2002, estou falando da novela, da Cor do Pecado. Em 2002, eu tinha 30 e poucos anos de teatro. Era como se eu nunca tivesse feito teatro na minha vida e só tivesse feito televisão, porque as pessoas me reconheciam por causa dessa ponta que eu fiz. Eu fiz duas cenas. Eu fiz essa abertura da novela, tive a felicidade de fazer a cena de abertura de fala da novela. E com um dos personagens principais da novela, né? Que era o personagem Reinaldo Gianecchini. E faço também o sexto. No sexto capítulo eu tenho outra cena com ele. E a Denise Sarraceni quis me levar, mas eu já tenho minha vida. Ela disse, não, vamos levar ele é bom, porque na primeira já foi bom. Porque eu também não sabia essa coisa da fala. Nós que somos de teatro, a gente tem um gestual muito expressivo, a voz muito tal, muito maior, né? Muito maior. E eu perguntei para a menina que era assistente de direção. Ela me chamou no hotel e conversou comigo. Eu disse, olha, eu queria que tu me orientasse sobre como se fala no cinema. Aí ela disse assim mesmo, pela sua história, eu não vou lhe dizer, eu vou lhe dar uma dica. Fale no mesmo tom que ele. E a fala primeira era a fala dele, né? Então, no mesmo tom que ele falou, eu dei o retorno no mesmo tom. E a Denise disse, essa já valeu, vamos gravar mais uma só por segurança. E aí ela me convidou para ir, mas eu não tinha como ir, já tinha minha vida toda enraizada aqui, eu não ia me aventurar, não estava mais no tempo de aventuras. E aí também fiz o Dono do Mar, essa cena, saí 5 horas da manhã. Que a gente viu, né? Fiz essa cena lá em Mojó, que é uma localidade aqui da zona rural, de um outro município, que é o município de Paço do Lumiar, zona rural de Paço do Lumiar, na beira do cais. A gente faz essa cena aí, mas o diretor, ele não estava acreditando muito. Eu já tinha passado no ensaio com o Jackson Costa, que é fantástico como pessoa. Ele disse, você já está pronto, não precisa passar mais não e tal. E aí eu fiquei desde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando cheguei lá em Mojó, eles me deram logo o figurino. Aí eu disse, mas já vai gravar? Ela disse, não, você só grava no final da tarde, começo da noite, mas é para você se acostumar, o figurino se acostumar com o seu corpo. Então você, se quiser deitar, se quiser rolar na areia, se quiser correr, suar, tomar banho, faça tudo isso com a roupa. Cara, mas eu fiquei, né? Foi maravilhoso, assim. Então eu fiquei à vontade, dormi no chão, fiz o que tinha que fazer para que a roupa pudesse se moldar no meu corpo, que é de um pescador, que pega sol, que vai, né? Então, fiquei muito à vontade. E aí o diretor, ele pediu para filmar. Filma aí, tal, não sei o quê, vamos passar. Na hora que a gente fez uma espécie de ensaio, que eu não sabia que era ensaio, ele disse, pode maquiar e podemos filmar. Essa aí é valendo. Quer dizer, se ele achasse que a gente não tivesse dado o suficiente enquanto personagem, provavelmente a cena não entraria no filme.
Porque com vários colegas nossos aconteceu isso. Eles filmaram, mas a cena não entrou. Enfim, e eu fiquei super emocionado agora vendo a cena, porque é a terceira vez que eu vejo essa cena. No período que o filme estreou aqui em São Luís, eu estava com o tornozelo rebentado, estava com a perna engessada, eu não pude ir. E aí, essa é a terceira vez que eu estou vendo e fiquei assim, super arrepiado, gostei muito. Você tem uma história linda, eu já tive o prazer de ter você. Não vou dizer que lhe dirigi, porque você que deu uma aula pra gente quando veio fazer todas as vezes a Paixão de Cristo de Timon. E A tive a Paixão tivemos oportunidade... aí 3 anos, né, com a Anelisa Batista, da Bahia. Isso, que é essa foto que eu trouxe. Depois você fez o mesmo personagem, mas contracenando com a Yarla. E depois você fez... Foi Caifás ou foi Anás? Caifás. Foi Caifás, né? Contracenava com o Márcio Felipe. E eu pude ver de perto toda a sua dedicação ao seu ofício, né? a sua arte de representar. E isso foi o que mais nos encantou quando a gente teve você no elenco do espetáculo. A gente espera ter muito mais vezes, porque você... Tourinho? Ah! Oi, estou te vendo. Estou pescando aqui no meu roteiro. ter você muito mais vezes, porque você só engrandece, né, Tourinho, assim, essa cidade quando você vem, os nossos trabalhos. E porque você é um grande artista, tem uma história linda, né? Tá todo mundo dizendo aqui que você arrasa, e você arrasa mesmo, né? E é por isso que você não podia deixar de vir aqui pro Em Casa, que já estourou todos os tempos do mundo. Porque uma história de 48 anos, eu não podia fazer um programa de 30 minutos. Júnior, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Fale. Toda a minha história de teatro, que já me levou para o exterior, nós fizemos um projeto, Daniel Almeida e eu, e fomos para a Guiana Holandesa. Deveríamos ter ido para outros países da América do Sul, mas o governo no ano seguinte cortou a verba desse projeto. Aí nós não fomos. E queria falar também um pouco rapidinho da minha experiência como arte educador, por exemplo. Sim, eu até trouxe também gestor cultural. Tem aí o documentário do Aldo, aí é um personagem do Pleito, né? Um dos textos do Aldo. Várias oficinas de formação para professores, trabalho na Feira do Livro, como performance, como abertura, no Sintra. Dirigiu o José de Alencar, ó. Dirigiu o Arthur Azevedo, dirigiu o Cassem. Tudo isso consta nesse seu currículo assim, vasto e extenso, que só orgulha o Maranhão, sabe? O Brasil. Vou fazer, né, agora aí Jucapirama no Arthur Azevedo em setembro, se Deus quiser. E vou levar aí, hein? Vai trazer pra cá, vai sim. Lembra todo mundo que tá passando pelo programa vai vir pra cá. Oi? Já te falei desse projeto do... Isso, a gente já conversou sobre esse projeto todas as vezes que a gente vai aí, que eu vou aí, mas vai dar certo. Querido, muito obrigado por ter vindo, obrigado de coração. Você sabe o carinho que Timon tem por você, um carinho imenso, né, que o Manitas tem por você, todos os nossos atores, eu em especial, porque você é um querido, você é uma pessoa que só engrandece e contribui tanto para o nosso país. Obrigado por esse tempo, Tourinho. Eu que agradeço, queria agradecer todas as pessoas que entraram aqui para ver essa nossa conversa, porque é também história do teatro maranhense, é memória. Exatamente. E agradecer que ficaram aí, um beijo para todo mundo, beijo para Timon, para Teresina, para Alexandra, todo o pessoal do Manitas. Um beijo para você também, Alexandra. Nós estamos aí também voltando aí com as histórias. Quando tudo isso passar, ó, o Luciano tá dizendo que conversa gostosa. Olha, mas eu tenho que terminar, porque senão os outros convidados ficam com ciúmes. Assim, o Tourinho foi quase 1 hora, nós só 30. Meu filho, agradeço. Meu querido, um grande beijo para você. E amanhã tem mais Em Casa, gente. Fica ligado aqui, tá bom? Todos os dias às 20 horas. Beijo. Tchau, tchau.